Salve, salve, galera, tudo certo? Olha só, pessoal, vou deixar para vocês aqui gravado uns toques sobre o parágrafo de conclusão, uma vez que a gente não tratou especificamente do parágrafo de conclusão. Nós estamos aprendendo a elaborar parágrafos. E parágrafos, eu e vocês sabemos, sempre tem a ver com uma unidade, começo, meio e fim. E nós vamos perceber que o parágrafo de conclusão, ele tem muitos traços assemelhados, parecidos com os traços que nós estamos discutindo na elaboração dos nossos parágrafos. Só que no caso do Enem, a gente tem que elaborar uma proposta de intervenção. Então, a aula que eu estou gravando agora é justamente no sentido de dar alguns toques para vocês acerca da elaboração desse parágrafo de conclusão que cobra de vocês uma intervenção sobre um assunto. O primeiro tópico essencial é a gente conseguir elaborar uma ação, né? Deve ser uma campanha, essa campanha deve ser realizada através de meios de comunicação, ou vai ver, essa campanha é uma campanha que tem que contar com o apoio das escolas brasileiras e tal, né? Então, como que eu vou implementar essa ação? De que forma essa ação vai ser realizada? Além disso, eu queria chamar a atenção de vocês para os órgãos que serão responsáveis por efetivar essa ação. E aí, nesse sentido, queria chamar a atenção de vocês da diferença entre os poderes. O poder executivo, ele é o responsável por executar essas ações. Mas, no caso de necessidade de leis, da criação de leis, a gente precisa acionar um outro poder, que é o poder legislativo. Tá certo? Para quem vai ser feito, invariavelmente, é para conseguir beneficiar aqueles que são vitimados pelo problema que a gente comentou, e isso aqui, em geral, não é tão necessário assim, tá? Quem é que vai garantir o cumprimento? Em geral, isso aí fica a cargo de ministérios como o Ministério da Justiça, né, que na verdade são os órgãos competentes para regular esse funcionamento, para ver se tal ou não está funcionando determinada lei ou determinada ação do poder executivo, tá certo? Mas basicamente, gente, vamos pegar essa estrutura dessa unidade do parágrafo de conclusão do Enem. O primeiro aspecto é que vocês acabam de escrever uma redação de 30 linhas sobre um determinado tema. E aí vocês têm que colocar uma solução, uma forma de minimizar o problema, mitigar o problema, minorar o problema, amenizar o problema, atenuar o problema. Lembrem-se, dificilmente numa redação de 30 linhas vocês vão conseguir solucionar um problema. O que a gente pode conseguir é sugerir ações justamente para mitigar, atenuar, amenizar, minimizar determinados problemas. E aí, nesse sentido, essa estrutura aqui é uma estruturazinha interessante para vocês já levarem na manga. Medidas são necessárias para que tal problema seja, né, minimizado, medidas são necessárias para que tal problema seja amenizado, seja atenuado. É preciso que o governo tome determinadas atitudes no sentido de minimizar determinado problema. É necessário que o Estado, com letra maiúscula, lembra, nós não estamos falando de um Estado da Federação, nós estamos falando do Estado responsável por gerenciar a nossa sociedade, Estado com letra maiúscula. É necessário que o Estado tome medidas no sentido de amenizar, de mitigar, de minorar, de minimizar determinado problema. E aí a gente tem alguns ministérios que são ministérios importantíssimos, o Ministério da Educação, responsável por educar, então campanhas educativas devem ser encampadas pelo Ministério da Educação, o Ministério da Justiça, que é aquele responsável por gerenciar as leis, né, por estudar, por analisar, ver se as leis estão sendo verdadeiramente cumpridas. A gente tem organizações não governamentais que também podem ajudar
a mitigar, a minimizar determinados problemas. E aí eu queria sugerir para vocês também, né, os coletivos, a formação de coletivos virtuais, incentivando esse ativismo nas redes aqui, né? Então, formação de grupos virtuais para lidar com o problema do abuso, do feminicídio e assim por diante, tá certo? Então, nesse sentido, é imperativo que a gente saia para fazer a prova sabendo o funcionamento desses ministérios. Sempre lembrando que o poder executivo é aquele que, de certa forma, tem o poder de determinar uma ação do Ministério da Educação. O poder executivo tem o poder de executar uma ação através do Ministério das Comunicações e assim por diante, tá? Órgão não governamental é outro departamento, é não governamental, o Poder Executivo não regula, tá? E a princípio, como é que a gente começa, pessoal? Bom, a estrutura desse parágrafo de conclusão aí, tá certo? É importante que a gente comece com uma estrutura de finalização de parágrafo. Lembra que a gente estudou isso na hora de finalizar aquele parágrafo? Então, aqui tem algumas sugestões. Portanto, por conseguinte, em vista disso, né? Então, portanto, medidas são necessárias, portanto, vírgula, medidas são necessárias, portanto, é necessário que o Estado, com letra maiúscula, portanto, vírgula, é essencial que a sociedade brasileira civil e estatal, ela se organize, governamental se organize no sentido de resolver determinado problema. Aqui tem outras sugestões, por conseguinte, vírgula, dado exposto, vírgula, tendo em vista esses aspectos. Por que isso, pessoal? Porque eu estou usando uma abertura do meu último parágrafo, os aspectos que eu vi anteriormente. Tendo em vista o exposto, vírgula, diante desse quadro, vírgula, e algumas outras expressões. Mas vocês podem escolher uma dessas expressões e finalizar, usar já na cabeça, no começo do parágrafo, uma dessas expressões para já adiantar para o teu corretor. Ó, tô terminando a minha redação, esse aqui é o meu parágrafo de conclusão, tá? Um outro detalhe igualmente importante, tá? É que a gente tem essa noção de que muito frequentemente a gente vai usar essa expressão aqui. É essencial, portanto, que a sociedade brasileira ponha termo ao problema da manipulação de dados na internet. O que é essa manipulação de dados na internet? É a retomada do tema. Isto é um padrão, gente. Como vocês anunciaram o tema no primeiro parágrafo, no parágrafo final vocês retomam este tema. Para quê, pessoal? Porque isso aqui fortalece bastante a coesão desse parágrafo final de vocês, ok? Então, nunca se esqueçam, a primeira oração, a gente coloca um articulador de texto e a gente já retoma o tema e temos o nosso parágrafo super, né? Hiper bem encaminhado. Aqui tem alguns exemplos. É essencial, portanto, que a sociedade brasileira ponha termo ao problema da manipulação de dados pela internet. Portanto, é necessário é necessário um esforço do poder público no sentido de mitigar o problema do desemprego no Brasil. Portanto, é necessária a participação de toda a sociedade para se atenuar o problema do uso equivocado das redes sociais. Portanto, é necessário participação de toda a sociedade para se atenuar o problema do uso equivocado das redes sociais. Como vocês podem perceber, aqui a gente está retomando o problema da manipulação, aqui a gente está retomando o tema do desemprego e aqui a gente volta a falar de redes sociais, tá? Então é essencial a gente perceber que essa nossa primeira oração, ela já vem pré-pronta, porque eu já tenho a necessidade de colocar esse tema, essa retomada do tema aí, tá? Não esquecendo a função desses órgãos executores das propostas, o poder executivo, que é o poder responsável de encarregar os ministérios de tomarem as ações, é aquele poder que executa essas ações governamentais, né? Então, o Estado, através do
Poder Executivo deve construir clínicas de apoio à gravidez na adolescência, ó, por exemplo, tá certo? Ou o Estado, através do Ministério da Saúde, deve procurar construir mais clínicas de apoio à gravidez nas adolescências. Usar o Ministério da Comunicação para a criação de campanhas publicitárias sempre é bom, né? Veicular essas campanhas através de rádios e canais de televisão é como eu vou fazer. Não se esqueçam do ativismo na internet, tá certo? Usar o Ministério da Educação para desenvolver projetos e cursos intensivos acerca do problema referido, desde as classes sociais da infância até cursos de ensino superior, tá certo? Nunca se esquecer dessa amplitude. Educar pode ser uma educação de longo prazo, começada na infância, mas que também pode envolver universidades e outros órgãos assim. E criar cursos virtuais, como eu falei para vocês aqui, uma ideia que é uma ideia muito interessante, é essa ideia do ativismo virtual, tá? Então, solucionar determinados problemas usando a internet e as redes sociais como ferramentas para mitigar determinados problemas, tá? Os poderes legislativos, gente, o federal, né, ele promulga leis, né, ele cria as leis, ele desenvolve a legislação. Então, a Câmara dos Deputados, os senadores, o Congresso Nacional, tá, que é o responsável por criar, por promulgar essas leis aí, ó. E já o executivo executa, né? A gente também tem poderes legislativos que são estaduais e os outros que são municipais. Nos municípios, as câmaras de vereadores, que podem, por que não, ajudar a mitigar, atenuar, amenizar determinados problemas, assim como também nós temos as assembleias estaduais, que são as responsáveis por legislar no nível estadual para cada problema, conforme conforme for a natureza desse problema que a gente estiver comunicando, tá? O Poder Judiciário, ele tem sempre um Ministério da Justiça, um Ministério Público, e a função desses poderes é fiscalizar os atos dos governantes e dos políticos, para ver se determinada lei tal não está sendo bem aplicada, para ver se determinada lei tal não está cumprindo com a sua função social, né? E a gente também tem o Tribunal de Contas da União, e esse Tribunal de Contas da União é o tribunal responsável por fiscalizar as operações financeiras de municípios e estados do país. Então é importante a gente perceber que muito frequentemente, às vezes aparece um tema relacionado à corrupção, a gente pode sugerir que o Tribunal de Contas da União crie forças-tarefa no sentido de fiscalizar melhor determinado furo, determinado rombo, né, para conseguir atenuar o problema, amenizar o problema de determinada corrupção, caso esse seja um tema. Outras possibilidades, as ONGs, né, são do poder civil. Queria chamar a atenção de vocês, não tem nada a ver com poder executivo, poder legislativo, poder judiciário, são organizações civis da sociedade civil e que podem, entre outras coisas, servir para a gente, por exemplo, sugerir facilitar o acesso a cursos, né, fiscalizar o uso da internet, usar a internet para a elaboração de determinados cursos e campanhas sobre determinado problema, fiscalizar o procedimento de determinadas empresas que estão abusando, órgãos públicos que estão abusando, formar comunidades virtuais relacionadas a esse tema. E outra sugestão também é a gente pensar em associações de bairro que possam atuar para a divulgação de programas, para a divulgação de campanhas, para a divulgação desse tipo de aspecto, né? As igrejas também são órgãos importantes pela sua penetração nas comunidades, né? E é importante a gente salientar que elas podem servir dessa forma, e os órgãos de imprensa também, né? Através dos jornais, sites de notícias, televisões e assim por diante. Então, vocês têm aqui uma série, tá? Uma lista grande que dá para estudar e para lá muito bem preparado para elaboração dessa proposta de intervenção. Por último, vamos dar uma olhadinha aqui. Olha só esse parágrafo aqui desse cara, gurizão, André Bahia, né, que escreveu a sua finalização do parágrafo de Enem nota 1000 dessa forma, ó. Em suma, vírgula, esse em suma aqui é o equivalente ao portanto, é o equivalente ao diante desse quadro,
todas aquelas expressões, o por conseguinte que a gente falou anteriormente. São necessárias medidas que atenuem a manipulação do comportamento do usuário pelo controle de dados na internet. Está aí o tema retomado aqui, manipulação do comportamento do usuário pelo controle de dados na internet. Logo, olha só, o gurizão se ligou na articulação, na coesão do texto. Logo, a fim de dar liberdade de escolha ao indivíduo, cabe às empresas de tecnologia solicitar a autorização para o uso dessas informações por meio de advertências com linguagem clara, tendo em vista a linguagem técnica utilizada atualmente, por avisos do tipo. O Guri tinha colocado lá que um dos problemas era justamente o fato da linguagem ser muito técnica e a gente não compreendia essa linguagem técnica como um usuário leigo. Então, cabe a quem a responsabilidade pela solução? Empresas de tecnologia. Como que eles vão fazer? Eles têm de solicitar a autorização para o uso dessas informações. Para quê? Para que a pessoa possa compreender verdadeiramente aquilo que ela está dizendo ok, aquilo com que ela está concordando. Aqui um outro articulador de texto, ademais, que serve para adicionar, ademais, ou adicionalmente, ou além disso, compete ao cidadão, opa, quem é que tem que fazer alguma coisa? O próprio cidadão. Ficar atento a essa questão, como lendo todos os contratos de forma correta, né? Lendo todos os contratos que agora vão ser traduzidos numa linguagem mais acessível, de modo a cobrar e pressionar essas empresas. O que o cidadão também tem que fazer, além de ficar atento, ele tem que cobrar e tem de pressionar essas empresas. Enfim, aqui um articulador de fechamento do parágrafo, enfim, a partir dessas ações, as tecnologias, como disse Steve Jobs, moverão o mundo para a frente. Eu chamo a atenção de vocês que ele tinha começado essa redação com uma citação na qual ele fala sobre uma frase do Steve Jobs dizendo que a tecnologia vai catapultar o ser humano a uma outra condição. Tá bom, gurizada? Espero que isso ajude vocês, tenho certeza. Estudem bem esse material e junto com este vídeo eu estou colocando também aqui esse parágrafo do Enem, que é o parágrafo de conclusão, com todos esses toques aí mastigadinhos para vocês, para que vocês possam fazer um excelente parágrafo de conclusão nessa redação do Enem. No mais, sorte, muito trabalho, né? E lembrem-se sempre, na verdade, vocês estarão elaborando sempre 4 unidades, 4 parágrafos. Valeu? Então, até mais, galera!